E aí, meus amigos, tudo certo? Vamos para a nossa quarta aula de Direito Administrativo aqui no nosso curso e vamos continuar falando, na verdade, de organização administrativa. Já vimos na aula passada o que é administração direta, administração indireta, autarquias. Agora vamos começar falando das fundações públicas. Vamos lá? Começando aqui, pelo conceito que está no Decreto-Lei 200. Fundação pública, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Opa! Aqui já tem um detalhe importante. Fundações públicas, nós temos duas espécies, tá? As de direito público e as de direito privado. Aqui no Decreto-Lei 200, que é muito antigo, é de 67, já tem aí mais de 50 anos, ele só está qualificando as de direito privado, que tem até algum sentido, porque eu já vou adiantar para você. As fundações públicas de direito público seguem todo o regime jurídico de uma autarquia, não tem nenhuma diferença. Então, até por isso, boa parte da doutrina vai falar que não tem diferença nem de nome. Uma autarquia você pode chamar de fundação autárquica ou de autarquia fundacional, tanto faz, tá? O que ele está qualificando aqui, ele, o legislador, são as fundações públicas de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa. Veja, a Fundação Pública de Direito Privado, ela é criada com uma autorização legislativa. A Fundação Pública de Direito Público, como é uma autarquia, é criada diretamente pela lei, ok? Para desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Aqui ele fala recursos da União porque esse decreto-lei ele serve para regulamentar a administração pública federal, tá? Mas nós também temos fundações públicas de direito privado dos estados e dos municípios. Ok? Vamos lá. E olha o que diz a Maria Silvia Zanella de Pietro. Fundação instituída pelo poder público é o patrimônio total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica de direito público ou privado. Veja que nós temos aqui, na qualificação doutrinária, já fica claro que nós temos duas espécies de fundações públicas, as de direito público e as de direito privado. E destinado por lei ao desempenho de atividades do Estado na ordem social. É para isso que servem essas fundações, para atuar na ordem social. Por isso que, em regra, essas fundações estão na área de saúde e educação. Tem outras também, claro, mas quase sempre tem a ver com saúde ou educação. E aí você pode colocar educação em um sentido mais amplo, né? Às vezes não é necessariamente aquela educação formal, como no caso das universidades públicas, que também são fundações públicas de direito público, né? Mas nós podemos ter outras fundações aí atuando nessa área de educação em sentido amplo, vamos dizer assim. Com capacidade de autoadministração e mediante controle da administração pública nos termos da lei, ok? E agora, olha só aqui as características gerais das fundações públicas, tanto de direito público quanto de direito privado. Essas são as características que elas têm em comum. Integram a administração pública indireta, por quê? Porque tem personalidade jurídica própria. Possui o benefício da imunidade tributária recíproca. Seus bens possuem as prerrogativas inerentes aos bens públicos e, no caso das fundações públicas de direito privado, apenas quando os bens estiverem atrelados à prestação de serviços públicos, que é quase sempre, né? Essas fundações públicas, ainda que de direito privado, quase sempre elas estão prestando serviços públicos. Então, os bens delas que estão afetados a esta prestação de serviços públicos são impenhoráveis. Os contratos exigem, em regra, procedimento licitatório. Nós ainda estudaremos licitações e contratos aqui nesse curso, pode ficar tranquilo. Responsabilidade civil objetiva, com base no artigo 37, parágrafo 6º, também estudaremos responsabilidade civil do Estado ainda neste curso, mas saiba que para as fundações públicas aplica-se o regime jurídico de direito público para a responsabilidade civil do Estado. E nós temos a supervisão ministerial ou tutela administrativa. E
fiscalização do Tribunal de Contas. Supervisão ministerial ou tutela administrativa, nós falamos na aula passada, né? É aquele poder não hierárquico, é simplesmente uma supervisão que o Ministério, no âmbito federal, ou uma secretaria, nos âmbitos estaduais ou municipais, exerce sobre as entidades da administração indireta. No caso aqui, as fundações públicas. Ok? Isso foram os nossos pontos de semelhança. Vamos agora ao que realmente vai cair na sua prova, que são os pontos de diferença entre a fundação pública de direito público e aquela de direito privado. Olha só, as de direito público são autarquias fundacionais. O regime jurídico é integralmente público. Quando falamos que o regime jurídico é integralmente público, quer dizer que está sujeito a todos aqueles princípios da administração pública, quer dizer que está sujeito às normas de licitação, às normas de concurso público, enfim, a tudo isso que a gente estuda aqui nas nossas aulas de direito administrativo. Regras processuais diferenciadas. O que é isso? É a fazenda pública em juízo. Sabe aquelas regras especiais que a fazenda pública tem quando está perante o judiciário? Prazo em dobro em algumas situações, a possibilidade de reexame de ofício, enfim, aquela série de regras especiais da fazenda pública se aplica para as fundações de direito público. Contratos administrativos com cláusulas exorbitantes. Quando estudarmos contratos administrativos, você vai ver que nós temos um rol de possibilidades que só o Estado pode fazer em um contrato, tá? A isso nós chamamos de cláusulas exorbitantes. Por exemplo, só para você entender o que eu estou falando, se eu e você firmarmos um contrato, eu não posso ampliar o objeto desse contrato em 20% unilateralmente. Falando assim, olha, a gente combinou que eu ia comprar 5 carros seus, mas agora eu quero que você me dê 6 carros. Eu vou pagar esse um a mais proporcionalmente ao preço dos outros 5. Eu não posso fazer isso contigo. O Estado pode. Se você firma um contrato com o Estado para você vender 5 carros para o poder público, pode chegar na hora da execução, o poder público fala, olha, eu não quero 5 não, eu quero 6. E você é obrigado a arrumar um 6º carro. O que é isso? É uma alteração unilateral do contrato. É uma cláusula exorbitante. Estudaremos em detalhes nas aulas de contratos administrativos. As fundações de direito privado têm um nomezinho um pouco estranho, nem toda a doutrina fala, mas é legal você saber, porque se o seu examinador cobrar, você sabe do que ele está falando. Tem o nome de fundação governamental, tá? Então fique atento, a fundação governamental tem o nome governo, a gente pode achar que é a fundação pública de direito público, né? Mas não é, é a fundação pública de direito privado. Restrições decorrentes dos princípios de direito público, veja, essas fundações de direito privado, mesmo sem direito privado, elas têm algumas restrições decorrentes do direito público, tá? Por exemplo, a obrigação de contratar mediante concurso. As regras processuais para elas, em regra, são as regras comuns e os contratos administrativos não têm cláusulas exorbitantes. Mais diferenças. Na fundação pública de direito público, os atos administrativos têm os atributos legais dos atos administrativos. Nas aulas de atos nós também estudaremos isso. Pode ficar tranquilo, tá? E aí lá nessas aulas de atos administrativos, você vai ver que, por exemplo, um ato administrativo ele pode ter o atributo da autoexecutoriedade ou da imperatividade. Todos esses atos das fundações de direito público gozam desses atributos. Os servidores têm regime estatutário, ou seja, é servidor público de verdade, não é empregado público, não é seletista, é estatutário. A criação ocorre diretamente por uma lei específica e a lei criadora já dispõe sobre a área de sua abrangência, ou seja, a lei que cria a Fundação Pública de Direito Público já fala para que ela existe, qual é a função dela. A de direito privado, os atos, embora sejam administrativos, são atos administrativos impróprios e, portanto, eles não são providos dos atributos dos atos administrativos, ok? O regime dos empregados é seletista, a criação ocorre por autorização legal específica, veja, é sempre legal ressaltar essa diferença porque ela cai em prova, tá? Quando estamos falando de uma entidade da administração pública indireta de direito privado,
A lei apenas autoriza a criação. E como é que cria essa entidade, no fim das contas? Seguindo as normas do direito privado, tá? Aqui no caso da fundação, a gente vai ter que olhar lá no Código Civil como é que se cria uma fundação. O poder público, ele está meramente autorizado pela lei a fazê-lo. Na fundação pública de direito privado, não. É a própria lei que cria a fundação. E lei complementar dispõe sobre a área de atuação dessas fundações públicas de direito privado. Essa é uma determinação que está diretamente na Constituição, tá? A Constituição determina que uma lei complementar vai determinar qual a área de atuação das fundações públicas de direito privado. Okay? E aqui um julgado do STF, 2019, relativamente recente ainda. A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende do estatuto da sua criação ou autorização e das atividades por ela prestadas. Então, olha só, para você saber se uma fundação é direito público ou privado, a primeira coisa que você faz é olhar na lei. E a lei que cria vai dizer se é direito público ou direito privado. Além disso, você tem que olhar qual atividade ela está prestando, porque tem atividades que são privativas do Estado. Se é privativa do Estado, não pode ser repassado por uma fundação de direito privado, ok? Então, ó, as atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objeto de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo poder público, podem se submeter ao regime jurídico de direito privado. Então, quando temos uma atividade de conteúdo econômico, nós remeteremos aí para o regime jurídico de direito privado. Ok? Ótimo. Sobre fundações públicas, o que cai em prova é basicamente isso que acabamos de ver. Vamos falar agora, rapidamente, algumas regras gerais sobre as empresas estatais, tá? E aí, olha só. As empresas estatais, nós temos os dois tipos muito conhecidos, que é o que você precisa saber de verdade, e outros que é legal para você saber diferenciar. Esses muito conhecidos são as empresas públicas, que é basicamente aquela empresa cujo capital é 100% pertencente ao Estado, Estado em sentido amplo, né? União, Estado ou município. As sociedades de economia mista, que são aquelas cujo patrimônio, cuja propriedade acionária pode ser até 50%, menos um, né, pertencentes à iniciativa privada. Por isso que você pode ser um pouquinho dono da Petrobras e comprar ações da Petrobras na Bolsa. Por quê? Porque ela é uma sociedade de economia mista. Então você fala, ué, peraí, mas a Petrobras não pertence à União? Não é o presidente que escolhe o presidente da República que escolhe o presidente da Petrobras? É. Você pode ser um pouquinho dono dela porque ela é uma sociedade de economia mista. Se ela fosse uma empresa pública, jamais. Por isso que você não consegue comprar ações da Caixa Econômica Federal, por exemplo. Ela é uma empresa pública. Nós temos as subsidiárias. Subsidiárias são as empresas filhotes das empresas mães, empresas maiores. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal tem o Seguros, a Caixa Seguros. É uma outra empresa que é uma subsidiária da empresa pública Caixa Econômica Federal. Da mesma forma, o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, tem o BB Seguros, que é uma subsidiária. Ok? E um quarto tipo, esse bem estranho, raro de se encontrar na prática também, são empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado. E aqui eu quero que você aprenda um detalhe importante. Só podemos falar que uma empresa é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista se tiver autorização legal para a criação dessa empresa pública ou sociedade de economia mista. Não basta que o poder público seja o dono, tá? Aí você imagina o seguinte, vai lá o BNDES é público, ok? O BNDES vai lá e empresta dinheiro para um frigorífico e fala, olha só frigorífico, se você não me pagar, nós vamos pegar aqui, nós vamos usar como garantia a própria propriedade do frigorífico. E as ações dele então vão passar a pertencer ao Estado. Ok, foi estabelecida essa regra contratual, o frigorífico não pagou, as ações do frigorífico passaram para o Estado. Nesse caso, esse frigorífico se transforma em uma empresa pública? Não. Por quê? Porque o Estado não tem uma lei falando, olha, esse frigorífico aqui, o frigorífico Boi Gordo, pertence ao Estado
qualquer estado, federação, ou união, ou município, sabe? Então, o que acontece? Nesse caso, nós teremos o quê? Nós teremos meramente uma empresa controlada pelo poder público, ok? Então, fique claro, empresa controlada é quando o poder público detém maioria das ações, detém direito a voto, enfim, detém controle sobre aquela empresa, mas ela não é nem uma empresa pública, nem uma sociedade de economia mista, ok? E olha o que diz Eli Lopes Meireles, nesse mesmo sentido que eu já estou explicando. Se não houve autorização legislativa, não existe empresa pública ou sociedade de economia mista, mas apenas uma empresa estatal sob controle acionário do Estado. A inexistência de lei autorizativa faz com que as entidades nunca ascendam à condição de sociedade de economia mista ou de empresa pública. Ok? Vamos lá. Lei 13.303 é o nosso Estatuto das Empresas Estatais. Olha o que diz o artigo 3º. Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Ou seja, empresas públicas têm capital 100% público, 100%. Se tiver uma única ação na mão de um particular, não é empresa pública, é sociedade de economia mista, ok? Olha o artigo 4º. Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob forma de sociedade anônima. Eu quero que você preste atenção nesse detalhe, que ele cai bastante em prova. Qual é a forma societária de uma empresa pública? Qualquer uma admitida no direito, tá? Qualquer uma. Pode ser uma limitada, pode ser uma sociedade anônima, enfim, pode ser qualquer forma admitida no direito. Já a sociedade de economia mista não. Necessariamente deve ser uma sociedade anônima, uma SA, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou à entidade da administração indireta. Veja, entidades da administração indireta podem possuir empresas públicas, tá? Eu não tenho um exemplo prático para trazer para você, mas é possível, por exemplo, que o INSS firme uma empresa. O INSS tem uma empresa aqui de consultoria de dados para aposentados, sabe? Para sistemas atuariais, algo assim. E essa empresa pública, as ações dela não estarem no nome da União, estarem no nome diretamente do INSS, que é uma autarquia federal. É possível esse cenário, ok? Vamos diferenciar empresa pública de sociedade de economia mista. Grande parte das diferenças nós já vimos aqui ao longo da aula, mas vale relembrar cada uma delas. Empresa pública, o capital é 100% público, admite qualquer forma societária. Se for federal, atrai a competência da Justiça Federal. Esse caso aqui é interessante, tá? Se você se sentir lesado pela Caixa Econômica Federal e decidir processá-la, você vai processar na Justiça Federal. Se você se sentir lesado pelo Banco do Brasil, mesmo o Banco do Brasil sendo uma sociedade de economia mista federal, tá? Mas se você for lesado pelo Banco do Brasil, você vai entrar com ação na Justiça Estadual, tá? Só atrai o foro da Justiça Federal as empresas públicas federais. As sociedades de economia mista federais não atraem essa competência. Não contam com autorização genérica para arbitragem, tá? Esse daqui é só um detalhe, é porque na Lei 13.303 nós temos uma autorização específica para arbitragem, que eu quero que você memorize, mas só vale para a sociedade de economia mista. Já chegamos lá. Sociedade de economia mista, o capital é de maioria pública, ok? Sempre é uma sociedade anônima. Não atrai por si só a competência da Justiça Federal. Então nós podemos ter uma ação em face do Banco do Brasil na Justiça Federal? Sim, desde que tenha algum outro fator que leve essa competência para a Justiça Federal. Por exemplo, você está processando ao mesmo tempo o Banco do Brasil e o INSS. Ah, tudo bem, aí vai para a Justiça Federal. Mas o Banco do Brasil, por si só, não atrai a competência. A mesma coisa para a Petrobras, para qualquer sociedade de economia mista federal.
E veja, o artigo 12, parágrafo único da Lei 13.303 autoriza a utilização de arbitragem. Mas aí eu quero que você preste atenção nesse parágrafo único, porque a hipótese dele é bem restrita, tá? Olha só, artigo 12, parágrafo único. A sociedade de economia mista poderá solucionar mediante arbitragem, ótimo, então olha só, é a sociedade de economia mista, é uma entidade da administração pública indireta utilizando a arbitragem. As divergências entre acionistas e a sociedade, então olha só, nós temos aqui a Petrobras. Os acionistas minoritários da Petrobras falam, olha, tem tantos escândalos de corrupção nessa empresa aqui, que eu como acionista estou me sentindo lesado. Então eu quero uma indenização da Petrobras, sabe? Nesse caso, podemos ter uma arbitragem, ok? Essa arbitragem envolve quem? Os acionistas e a própria sociedade, no exemplo que eu estou dando da Petrobras. Ou entre acionistas controladores e acionistas minoritários. Veja bem, existem algumas regras para que alguém seja dirigente de uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Imagine que o presidente da República indique para a Petrobras um presidente para a Petrobras que não cumpre os requisitos legais. Nesse caso, é possível que os acionistas minoritários falem, olha, esse suposto presidente aí, ele não tem 10 anos de experiência na área de petróleo ou em outra empresa do mesmo porte. Portanto, não quero que ele seja presidente da Petrobras, ele não cumpre os requisitos legais. Veja, nesse caso nós teremos um conflito entre acionistas controladores, que é a União, e acionistas minoritários. Esse conflito pode ser resolvido mediante arbitragem. E aqui, um julgado do STJ, em se tratando de ato praticado em licitação promovida por Sociedade de Economia Mista Federal, a autoridade que o pratica é federal e, portanto, a competência é da Justiça Federal. Olha só, esse daqui é para matar de raiva o concurseiro que estava um pouquinho desatualizado com a jurisprudência, embora a jurisprudência não seja nova, já tem mais de 10 anos, vale a pena você prestar atenção aqui. O negócio é o seguinte, cara, olha só. Nós acabamos de ver Sociedade de Economia Mista Federal não atrai a competência da Justiça Federal. Ok. O problema é o seguinte, nos atos de licitação e empresas públicas e sociedades de economia mista precisam licitar e precisam fazer concurso, tá? Então veja, ela vai licitar. Quando a sociedade de economia mista está licitando, nesse caso, o dirigente dessa sociedade é a autoridade coatora para fins de mandado de segurança. Por quê? Porque embora a sociedade de economia mista seja uma entidade de direito privado, a licitação é um ato de direito público, tá? É ato administrativo, processo administrativo. Nesse caso, portanto, esse presidente ou dirigente da Sociedade de Economia Mista Federal, ele está atuando como a autoridade federal e, portanto, o mandado de segurança impetrado em face de seus atos supostamente abusivos e ilegais são impetrados na Justiça Federal, ok? E o regime de pessoal das empresas públicas e sociedades de economia mista? É o regime seletista, tá? São empregados públicos, não são servidores públicos. Quando tivermos a aula de agentes públicos, isso vai ficar mais claro para você. Mas eu já quero que você tenha em mente desde agora. Nós temos um gênero, tá? Esse gênero é o gênero agentes públicos. Dentro do gênero agentes públicos, nós temos várias espécies. Nós temos agentes políticos, como é o caso dos deputados e para o STF, dos juízes e membros do Ministério Público. Nós temos os servidores públicos, que são aqueles que entram dentro da administração pública, como, por exemplo, procuradores ou defensores públicos. Nós temos o caso dos empregados públicos, que são os seletistas. Por exemplo, todo mundo que é empregado de uma empresa pública ou sociedade de economia mista, ok?
Veja, esses seletistas, eles estão submetidos a concurso público, por isso que você vê de vez em quando concurso para a Caixa Econômica Federal, concurso para o Banco do Brasil, concurso para a Petrobras, concurso para a Infraero, enfim, concursos para as mais diversas empresas públicas e sociedades de economia mista. Mais uma, impossibilidade de acumulação de empregos públicos com empregos, cargos ou funções públicas. Eu tenho certeza que você conhece a regra constitucional da inacumulabilidade dos cargos públicos, tá? Mas também vale para empregos públicos. Então você não pode ser advogado da Caixa Econômica e advogado do Banco do Brasil ao mesmo tempo. Não pode acumular esses cargos, ok? Mais uma, submissão ao teto remuneratório, salvo os empregados das empresas estatais não dependentes do orçamento. Aqui eu vou ter que entrar um pouquinho em direito financeiro para você entender bem essa norma, tá? Com certeza você conhece o teto remuneratório. Teto remuneratório quer dizer que o subsídio do ministro do Supremo é a maior remuneração paga no serviço público brasileiro. Tudo bem, ótimo. Agora, quem é empregado de uma empresa pública, sociedade de economia mista, está submetido ao teto? Depende, tá? Depende. Nós temos as empresas estatais que são dependentes do orçamento. O que é isso? São empresas estatais que recebem recursos públicos via lei orçamentária para subsidiar suas atividades ou para fazer investimentos, tá? Então imagina que nós temos aí uma empresa pública, a Infraero. Imagine que a Infraero não se sustente, tá? A Infraero precise de dinheiro do orçamento para se sustentar, pagar suas dívidas, administrar os aeroportos e fazer os investimentos que forem necessários. Nesse caso, a Infraero não pode pagar acima do teto para nenhum dirigente da empresa, ok? Agora, vamos imaginar o caso da Petrobras. A Petrobras, ela não depende de recursos do orçamento. Pelo contrário, ela distribui dividendos e esses dividendos vão, a metade deles, né, porque é dona de um pouquinho mais de 50%, vão para a União, tá? Então veja, nesse caso dos dividendos da Petrobras, especificamente os dividendos da Petrobras, como eles são pagos inclusive para a União, e a União não repassa recursos pela via orçamentária, os dirigentes da Petrobras não estão submetidos ao teto remuneratório. E na prática, eles ganham acima dos R$39 mil, que é o subsídio dos ministros do Supremo, ok? Então, só para ficar claro, teto remuneratório aplicado aos empregados das empresas públicas, sociedades de economia mista. Se essa empresa estatal for dependente do orçamento, aplica o teto. Se for independente do orçamento, não aplica o teto. E temos uma súmula do TCU, olha só. A exigência de concurso público para admissão de pessoal se estende a toda a administração indireta, nela compreendidas as autarquias, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e ainda as demais entidades controladas direta e indiretamente pela União, mesmo que visem a objetivos estritamente econômicos em regime de competitividade com a iniciativa privada. Portanto, não importa se essa empresa pública concorre com a iniciativa privada, como é o caso do Banco do Brasil, tem que fazer concurso. É irrelevante. Mais uma súmula do TST. O servidor público seletista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal de 88. Inciso 2. Ao empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade, tá? Olha só, na aula de agentes públicos vamos falar bastante de estabilidade. E aí lá você vai ver a estabilidade. É aquela prerrogativa que é conquistada após 3 anos de estágio probatório no cargo público. Empregado público não ocupa cargo, ocupa emprego público e, portanto, não se torna estável, ok? Julgado agora do STF, a fim de conciliar a natureza privada dos vínculos trabalhistas com o regime essencialmente público reconhecido à Caixa, aos Correios,
não é possível impor-lhe nada além da exposição por escrito dos motivos ensejadores da dispensa sem justa causa. Então, olha só, os Correios eles devem, na verdade, motivar a demissão sem justa causa, mas só pode demitir sem justa causa, sim. Justamente por quê? Porque, como nós vimos agora, poucos empregados não são estáveis, tá? Não se pode exigir, em especial, instauração de processo administrativo ou abertura de prévio contraditório. Olha só, se não fosse esse julgado do STF, você teria que marcar em sentido contrário na sua prova, porque a maior parte da doutrina critica isso daqui, tá? Mas o que o STF entende? Que o empregado público, veja, aquele que trabalha na empresa pública, sociedade de economia mista, pode ser dispensado sem justa causa e sem contraditório ou processo administrativo. E embargos de declaração providos em parte para fixar a seguinte tese de julgamento: os Correios têm o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão de seus empregados. Ou seja, só o que os Correios precisam fazer é motivar essa demissão. Então, somente. E em 2020, o STF decidiu que compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal. Olha só qual é a sacada aqui. Esses empregados públicos, por estarem submetidos ao regime seletista, o foro para que seja dirimidas as controvérsias relativas à relação de emprego deles é a Justiça do Trabalho, tá? Ok? Então, se um estivador da Petrobras tem um problema com a Petrobras que não pagou as horas extras, ele entra na Justiça do Trabalho, não é na Justiça Comum. Mas isso só vale depois que ele já está trabalhando, já está com contrato de trabalho assinado, carteira assinada. Enquanto nós estamos na fase pré-contratual, ou seja, tudo que envolve o concurso público para a admissão desse empregado público vai para a Justiça Comum. Se for uma empresa pública ou sociedade de economia mista federal, vai para a Justiça Federal. Se for estadual ou municipal, vai para a Justiça Estadual. E agora, para fecharmos aqui esse tema, a gente precisa conhecer a diferença entre as empresas estatais exploradoras de atividade econômica e aquelas que são prestadoras de serviço público. E aí, olha só, julgado do STF, os privilégios da fazenda pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Então, olha só. Quando uma empresa estatal, especialmente uma sociedade de economia mista, ela tem por objetivo auferir lucro e inclusive distribui lucro para os acionistas, ela não pode gozar das prerrogativas da fazenda pública, prazo processual em dobro, reexame necessário, pagamento mediante precatórios, enfim, não pode gozar de todos esses atributos. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista, prestadores de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Qual é o outro lado da moeda, então? Se aquelas que atuam perante a atividade econômica não gozam das prerrogativas da fazenda pública, aquelas que atuam prestando serviço público de natureza não concorrencial, estas sim gozam das prerrogativas da fazenda, inclusive o pagamento mediante precatórios. Mais um, agora um julgado um pouco mais recente. O metrô do Distrito Federal desenvolve atividade econômica com a exploração comercial de marcas, patentes, tecnologia e serviços técnicos especializados, com a distribuição de dividendos, o que permite a penhora de seus bens. Vale ressaltar ainda que há distribuição de lucro entre os acionistas da empresa. Diante desse contexto, não há como se aplicar o regime de precatório para o metrô do Distrito Federal. O que o STF fez nesse caso aqui foi só especificar para essa empresa, para essa sociedade de economia mista lá do Distrito Federal, a diferença entre o regime jurídico para aquela
empresa pública e sociedade de economia mista que presta atividade, que é exploradora de atividade econômica, porque essa não goza das prerrogativas da fazenda pública, não paga mediante precatórios, seus bens são penhoráveis, para diferenciar daquelas que prestam serviço público. Essas que prestam serviço público, os bens são impenhoráveis, pagam mediante precatório, têm os prazos processuais em dobro, enfim, tem todos os benefícios da fazenda pública em juízo. Ok? Vamos falar agora das agências reguladoras, mas isso já ficará para o bloco 2 dessa nossa aula. É isso aí e vamos juntos!